Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes impondo-lhe as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, a liturgia da palavra de hoje tem muito a nos ensinar. Se nós passarmos os nossos olhos de forma superficial sobre as leituras de hoje, principalmente a primeira leitura, nós podemos até questionar, mas por que tamanha severidade de Deus em relação ao recenseamento que Davi fez? Pois bem, a partir do momento que Davi resolveu fazer esse recenseamento do povo, ele estava colocando a sua confiança na força dos seus homens e deixando de lado a sua confiança em Deus. Portanto, ele estava deixando de lado a Deus e colocando a sua confiança nas forças dos homens, na força humana. Por isso que o rei Davi, ele se arrepende e ali ele clama e suplica a misericórdia do Senhor. Ele fica com remorso, porque ele entendeu que ele estava colocando a sua confiança nos homens e não em Deus. E o profeta Gade anuncia um castigo e Davi tem que escolher entre os três. E ele prefere a praga do que ficar preso nas mãos dos seus inimigos. Então Davi prefere esta peste do que a guerra, porque um castigo vindo da mão de Deus permite esperar na misericórdia divina, e assim Deus o fez. Deus começou o castigo, milhares de pessoas morreram, mas quando o anjo chegou até Jerusalém para castigar o povo de Jerusalém, ali em Belém, Deus se arrepende do que fez. Deus se arrepende do que fez. E o que esta leitura tem a nos ensinar nos dias de hoje? A partir do momento que nós deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar em coisas, em pessoas, nos homens, nós abrimos as portas para o pecado. E infelizmente, diante da realidade do pecado, nós só pensamos no prazer momentâneo que o pecado traz e esquecemos das consequências. Seja na nossa vida pessoal ou seja na vida em comunidade, na sociedade.
A partir do momento que nós fazemos a opção pelo pecado, nós sofremos e fazemos também que outros sofram. Um exemplo para nós aqui no Brasil é o pecado da corrupção. Quando se desvia dinheiro, verba, seja da saúde, da educação e de tantas outras realidades, quem sofre é a população. Quando um político ou alguém que está lá em cima no governo, não digo somente em relação ao Brasil, porque a corrupção é uma praga mundial, quem desvia e passa a mão no dinheiro público, leva as outras pessoas a sofrerem. Assim, quando eu estou indo pela rua, acho um dinheiro, poxa, achei R$1.000. Agora eu vou pagar minhas contas. Não lhe pertence. Não é seu. Ah, mas eu achei, achado não é roubado. E as pequenas corrupções vão. É pior ainda quando você sabe de quem é. Então nós não pensamos na consequência. Porque o inimigo de Deus, o demônio, nos apresenta o pecado como algo gostoso, como algo prazeroso. Mas depois da queda, ele faz questão de jogar na nossa cara. Aí vem todos os sentimentos que isso vai gerando, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida em comunidade, nas comunidades paroquiais, na sociedade, em tantas outras realidades. Veja, Deus sente compaixão de Jerusalém. Isso também mostra que Deus sente compaixão de nós. E que a partir do nosso erro, a partir do nosso pecado, assim como Davi, nós precisamos clamar o perdão de Deus e saber que Deus é amor, Deus é misericórdia, é capaz de nos perdoar porque Ele nos ama como Pai. E Ele não nos abandona. E Deus fica em luto quando nós pecamos, como nós vimos ontem na leitura da missa de ontem, Davi chorou amargamente pela morte do seu filho, que era também o seu inimigo. Hoje Davi comete um erro, mas arrependido, suplica o perdão de Deus. E Deus está disposto a nos perdoar sempre. Mas será que nós estamos dispostos a acolher este perdão de Deus? Será que nós estamos abertos para a misericórdia de Deus, de fato? Porque se eu prefiro uma vida de pecado, uma vida de prazer egoísta, né? Porque o pecado vai gerando tantas outras realidades, eu vou me afastando de Deus e das pessoas. O pecado gera a morte também, até mesmo em relação, né? Ia ficar um pouco estranho. Gera morte também nos relacionamentos. O próprio rei intercede pelo povo inocente e assume a total culpa, a total responsabilidade. Muitas situações de erro e de pecado, mas eu não sabia, vamos jogando a culpa nos outros, vamos jogando a culpa, né, na situação, na ocasião. E assim nós vamos justificando os nossos erros. Veja, nós vemos neste relato da liturgia de hoje, a dialética da história da salvação: pecado, castigo, arrependimento, perdão. Vemos também nele, né, a dimensão do castigo. Porque se eu peco, eu também prejudico outras pessoas. Veja, o pecado de Davi levou milhares de pessoas à morte. Então Deus também, Ele é justo. Deus, Ele não vai nos castigar com a morte, porque Ele já nos deu a graça da redenção. Mas para que eu possa
participar desta redenção, eu preciso acolher a salvação, acolher a Cristo, aderir à sua pessoa. Veja, no Evangelho nós vemos outra realidade. Quando não se acolhe a Cristo, o pecado também vai nos levar a querer conduzir outras pessoas à morte. Os seus parentes, os seus amigos, os seus conhecidos ficaram até admirados com a sua pregação, com as curas, com os milagres, mas não acolheram. Não o acolheram porque conhecia. Ele não é o filho do carpinteiro, não é o filho de José, o filho de Maria. E nós vemos a consequência de não acolher a Cristo Jesus. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pode fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Tanto o relato da história de Davi, como o Evangelho de hoje, nos ensina. Quando nós não fazemos a opção por Cristo, quando nós não aderimos a Jesus Cristo e ao seu projeto de salvação, nós nos tornamos pedra de tropeço para muitas pessoas. E o pecado que nós só pensamos no ato em relação ao prazer pode levar uma multidão de pessoas a passar necessidades ou até mesmo a morte. Assim como o mal da corrupção, o adultério, o sexo desregrado e desenfreado, porque o sexo livre, como muitos pregam, pode também levar à morte física, mas muito mais à morte espiritual. Que nós possamos olhar para a nossa vida e percebermos se nós estamos vivendo conforme a vontade de Deus ou conforme a vontade do mundo. Porque o pecado gera a morte e gera a separação entre os irmãos, entre amigos e parentes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.